Alô! Inscrevi-me num ginásio e foi só a melhor decisão de sempre. Porque embora eu tenha tido sempre o desporto presente na minha vida, desde sempre, eu estive agora ausente de um ginásio durante mais do que um ano. Portanto, sou bem e sabe bem estar de volta. Já jantei. Aqui temos o... Como é que eu lhe posso chamar? Eu gostava de que fosse um gato real, na verdade. Era bem melhor do que apenas este que aqui tenho nesta caneca. Mas eu amo gatos. Eu vou ter que ter um gato. Eu vou ter que ter gatos. Não digo agora, mas num futuro próximo. Porque eu amo animais. Mas sim, como já tive cães e tenho cães, agora quero ter um gato. Pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que realmente precisam de estar sempre conectadas com pessoas intelectualmente saudáveis. Porque tudo o contrário disso vai não só anular a nossa essência, como também não nos vai preencher. Nós não vamos ficar completamente realizados e preenchidos, entusiasmados, e porque nós temos uma vontade muito grande sobre a vida, não é? Porque vivemos-la e experienciamos-la e olhamos para ela de uma maneira muito bonita. Então tudo tem que ser bonito. Claro, a vida é linda, traz consigo grandes perseguições e grandes obstáculos, mas ela ainda assim é bonita, inspiradora e faz sentido que assim seja, e ela é bonita por isto mesmo. Eu, ao longo de toda a minha vida, fui sempre uma pessoa que curou outras. A minha mediunidade, o meu poder de transformação e o meu poder de chegar aos lugares e as pessoas prosperarem, os ambientes, e às tantas estão vazios e de repente, quando eu entro e olho para mim, está o estabelecimento cheio, a loja cheia, o que seja. E não só esta parte da prosperidade, mas também da cura física e emocional, porque tenho assim muitos episódios na minha vida em que já livrei pessoas de cometerem o suicídio. Já fiz alguém que era cego, uma senhora que era cega, começar a ver. Orar pelas pessoas, não só porque me pediam, mas também carregamos esta missão connosco, e é o Espírito Santo que nos alerta e nos intui para saber as coisas, para saber como o outro se sente, o que pensa, o que vai fazer. Há aqui sonhos reveladores e há a presença física, e pode ser até de um desconhecido, não é? E isso acontece todos os dias, estar ao lado de pessoas e cruzar-me com pessoas, e seja no metro, seja onde for, e ter que ter aqui uma palavra. E muitas das vezes eu sou obrigada a falar, porque essas mensagens são transmitidas e, portanto, tendo em conta que isso já vem desde sempre, e tendo em conta que eu já curei muitas pessoas, não só em hora... Eu não, Deus. Mas uma vez que Deus me deu estes dons e estas ferramentas, o meu chamado é grande e, portanto, eu tenho mesmo, e sou obrigada, e é com gratidão que eu e com grande satisfação, que eu realmente faço uso
faço uso dessas minhas habilidades espirituais. E ao longo da minha vida sempre tive e continuo a ter episódios, e não só, às vezes basta a minha presença, basta a presença de um escolhido que traz a luz e carrega a luz consigo. Portanto, impacta em ambientes que entra, muda o ambiente por si só, muda as pessoas, não é? A nossa alegria é contagiante e para com as crianças, a nossa energia para com os animais, porque eles tendem a reaproximar-se bastante, mesmo não nos conhecendo. Não ladram, não. As crianças fixam o olhar em nós e é uma coisa muito gira e metem-se connosco e nós com elas, e depois aquilo até para depois nos irmos embora é complicado. Nós andamos na rua e as pessoas fixam-nos o olhar mesmo. Por mais que nós até desviamos, sabemos bem que as pessoas olham para nós como se vissem uma luz que entra, como se vissem Deus, como se vissem alguém diferenciado, alguém com uma luz diferente. E, portanto, não só através de sonhos reveladores, da própria intuição, desta mediunidade que eu fui abraçando ao longo da minha vida, porque realmente nos primeiros anos eu não percebia muito bem e fui atrás de muita coisa, nomeadamente sintomas em que procurei por ajuda médica e eu não tinha nada. Portanto, foi quando eu comecei a perceber realmente que a espiritualidade e que este meu lado espiritual se fazia sentir, e foi quando eu comecei realmente então a estar, já estava conectada, embora os anjos da guarda, a espiritualidade, Deus, os meus avós, todas estas energias que de alguma forma direta e indiretamente comunicam connosco, nós começamos a querer, portanto, averiguar e tentar aqui fazer uma pesquisa e ter a curiosidade de perceber muita coisa. E esta busca por nós mesmos, não só a nível espiritual, eu acho que para quem até nem é espiritual, o ser humano, não é? O cidadão em si, a pessoa em si tem que e deve procurar este autoconhecimento. Para quem é espiritual, mais ainda, não é? Porque estamos sempre em metamorfose, estamos sempre em mudança constante, estamos sempre em grandes transições e em grandes despertares, em grandes ciclos, estágios. Portanto, essa busca por querer saber mais é muito importante, porque isso depois acaba por equilibrar aqui aquilo que não estiver equilibrado, portanto vai ser prejudicial para a nossa vida e portanto é uma conexão e um equilíbrio e uma exigência maior face a este assunto, porque quem é espiritual sabe perfeitamente que tem que estar sempre em equilíbrio, sempre à procura do equilíbrio, da paz, da conexão com a natureza, com a meditação, com a leitura, com os guias, com Deus. O nosso cérebro deve estar sempre automaticamente interligado e conectado com este Deus. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham tido um dia feliz. Eu hoje, à exceção de tudo o que já tenho vindo a viver, mais uma vez hoje eu estava no shopping e fui lá à FNAC ver uns livros e acabei por beber um café e ao lado senta-se um pai com uma filha. Filha essa que não deveria ter mais do que 27 anos e se calhar até um bocadinho menos. Mas face àquilo que ela estava a passar, porque tinha um lenço na cabeça e percebi de imediato, né? Qualquer pessoa percebe de imediato que ou passou um caso de leucemia ou de cancro, que seja,
infelizmente. E mais uma vez, como sempre, estes casos vêm até a mim e nós nem pedimos que assim seja, não é? Mas o Espírito Santo e Deus faz com que nós estejamos sempre no lugar certo, à hora certa. E muitas são as vezes que Ele me atrasa para eu poder estar no sítio certo, à hora certa e com a pessoa que precisa de ajuda. Ou precisa de ouvir uma palavra, ou precisava de se ter cruzado comigo, porque Deus sabe que aquela vida iria ser impactada e que iria sair dali diferente. E essa rapariga é curioso porque ela inconscientemente, ou de uma forma tão querida, mas sem por maldade, ela olhou para as minhas unhas, viu que estavam arranjadas e as dela, como estão fracas, não é? Face aos tratamentos que esteve a levar e que poderá ainda estar a decorrer o tratamento dela, não sei, mas espero que termine e que ela realmente siga em paz e com muita saúde. Ela olhou para as minhas unhas e depois comentou com o pai fez assim e começou, triste, a falar que realmente tinha vontade e desejo de que as unhas voltassem àquilo que eram e de pintar e de fazer as unhas, etc. E o pai, muito carinhosamente, um ser humano maravilhoso, uma família extraordinária, porque depois, entretanto, vieram as duas irmãs e a mãe, e foi muito giro de se ver. E há famílias ainda muito educadas e muito bonitas. E bonitas de coração, porque a pessoa, isto não tem a ver com aparência e fisicalidade, mas o pai virou-se para ela e disse assim: filha, se Deus quiser, do género, se Deus quiser já vais conseguir fazer, tem calma. E agarrou-lhe assim, nas duas mãozinhas, nas duas mãos, porque não estamos a falar de uma criança, estamos a falar de uma mulher adulta, e agarrou-lhe nas mãos e foi ternurente a forma como olhou para ela, e eu não pude deixar com que este momento passasse sem que eu dissesse nada, porque realmente eu até andei ali às voltas no shopping porque não sabia muito bem o café, onde é que eu iria tomar café, qual seria o café onde eu iria, porque também não gosto muito de me repetir nos mesmos sítios, sou uma pessoa, altamente curiosa e gosto de explorar e de perceber e de absorver a vida num todo e analisar as pessoas e ver comportamentos e situações super aleatórias, e é isso que me preenche e que me dá vida. E já tinha de ser ali, porque eu andei bastante tempo à procura e subi e desci e andei às voltas, e quando dei por mim já estava outra vez no mesmo recinto e eu disse: não, tem que ser aqui. É já aqui, porque também já chega de andar aqui também tanto tempo à procura num estabelecimento por causa de um café. Bom, mas enfim, já tinha de ser, lá está. E aquele tempo foi propositado, aquele tempo foi Deus que me fez andar ali um bocadinho, não a perder tempo, mas a investir, porque aquele pai e aquela filha chegaram logo segundos depois de mim. 3 segundos, nem tanto. E começaram a ter aquela conversa e eu, tive que dizer, quando o pai teve esta frase, bastou dizer: se Deus quiser, filha, eu virei para ela e disse: Deus vai querer. Só tens é de acreditar e nunca perder a esperança e ter sempre fé. E ela virou-se para mim: é verdade, eu acredito muito. Ela assim: eu acredito muito e obrigada e não sei o quê. E o pai sorriu para mim e achei-os tão humildes. É tão raro. É tão raro. E conversa puxa conversa sobre Deus. Mais uma vez tive que transmitir, porque é assim que Deus trabalha, não é? Não é, de outras maneiras, como já referi tantas aqui nos últimos vídeos, mas também creio que vá só fazer mais um vídeo ou outro sobre a parte das igrejas,
porque sinceramente eu acho que vocês já perceberam o intuito da minha vinda aqui, da minha criação deste canal, para que vocês percebam que mais do que ir à igreja é ser a igreja. E conversa por ser conversa sobre Deus, pronto, eu disse-lhe para ela realmente ter fé, coisas boas estão por vir e que Deus trabalha assim, trabalha em testar igualmente a nossa fidelidade para com Ele. E agora vou-vos dar um exemplo de uma história na igreja, e para também finalizarmos aqui este tema das igrejas, porque tenho muitos outros mais interessantes para partilhar convosco, para vos partilhar. E esta missionária, esta esposa deste bispo, uma vez foi lá também falar na frente e estava a contar um bocadinho da sua história, do seu testemunho, e às tantas eu na primeira fila, como sempre, porque é uma coisa muito habitual em mim, quando eu vou a qualquer igreja que seja, tenho um hábito e uma rotina ou de me sentar na primeira fila ou na terceira fila, porque também igualmente coisas curiosas aconteceram comigo na terceira fila, e por isso é que eu me sento sempre na terceira fila, porque são coisas muito curiosas e eu depois partilho convosco. Lá está, as sincronicidades e a espiritualidade a comunicar connosco. E esta mulher, não é? Já com os seus 60 e poucos anos, brasileira, porque realmente os brasileiros são muito fortes e realmente vieram aqui também nos enriquecer. Eu, pelo menos, quando eu digo enriquecer, eu digo já, eu acho que só a parte dos louvores mesmo, e dos louvores que eu amo ouvir, porque eles são muito fortes na música, na sua fé também, sim, mas depois em termos de nos darmos com o povo brasileiro, e podia falar de qualquer outro povo, mas falo deste porque é realmente aquele que eu também tenho mais não é à vontade, mas que ao longo dos anos fui-me dando com muitos mais, porque a nível de trabalho, a nível de igrejas e a nível de igrejas e trabalho somente, porque no meu dia-a-dia nunca tive também amizades com pessoas brasileiras, muito sinceramente. Mas, lá está, mesmo assim as amizades, nós acabamos por só ter, se calhar, uma afinidade maior com uma pessoa ou outra. E essa pessoa tem que nos mostrar também aqui muita coisa, tem que ir ao encontro também dos nossos valores, porque quando assim não é, também não, lá está, não faço muita questão, a verdade é essa. Porque quando as pessoas não estão em sintonia com aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós até nos damos, mas lá está, não são pessoas que nós trazemos e levamos para a nossa vida e que nos vão, não é? E a verdade é esta, deixemos de hipocrisia, porque a verdade é esta, não é? Ou nos damos mesmo e gostamos da pessoa e temos-la em consideração e em grande conta e gostamos e é tudo maravilhoso, não é? E a pessoa é convidada para isto ou para aquilo e trocamos aqui palavras, presentes, momentos, seja o que for, e é realmente uma pessoa amiga da qual nós nos identificamos, ou então, pronto, a coisa dá-se ali pela cordialidade só, pela educação, pela simpatia, pela fé, pelo respeito ao próximo, e está tudo certo, e a vida segue, porque também cada um depois também tem as suas vidas, e modéstia à parte, as pessoas também acabam por ter as suas vidas e não só as suas vidas de uma forma singular, mas também há aqui depois todo um conjunto, não é? Tem filhos, tem os seus próprios amigos, tem as suas famílias, bem, os seus maridos, os seus filhos, enfim. E isto falo por mim porque lá está, também sou de uma faixa etária
portanto mais adulta, e faz sentido que eu tenha, portanto, pessoas conhecidas / amigos mais velhos do que propriamente pessoas, neste caso, jovens, adolescentes / jovens, não é? Embora eu ame crianças e ame adolescentes, amo mesmo e dou-me muito bem com as crianças. Eu própria também já fui auxiliar de ação educativa por muito tempo e, portanto, e já gostava muito e continuo a gostar e dou-me muito bem com as crianças e elas comigo. Mas dizendo o quê? Dizendo que essa missionária se viu lá para falar um bocadinho da sua história e depois estava muito revoltada, começou a dizer que estava muito revoltada com Deus porque começou virou-se para Deus e disse: como é que tu, meu Deus, consegues ver a tua filha andar à chuva? Porque ela estava revoltada de não ter carro, não ter carta, de não... E tinha que andar à chuva. Tinha que andar à chuva, e o bebê à chuva, e acho que ficou muito revoltada com essa situação. E eu não consigo estar calada, não é? Embora eu filtre muita coisa, e ainda bem que eu filtrei tanta coisa ao longo da minha vida, guardei sempre tudo para mim. A única pessoa que sabe tudo da minha vida é mesmo Deus. É a única pessoa. E a verdade é que Ele é o único que tem de saber, não é? Mas faço questão de igualmente transmitir-vos tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que me foi ensinado, tudo aquilo que me foi... tudo aquilo que eu desenvolvi ao longo de toda a minha vida. Mas realmente o único que sabe sempre tudo é sempre Deus, não é? Por mais que tenhamos aqui amigos, mães, família, etc. Quem sabe tudo sobre nós somos nós mesmos e Deus. Neste caso, para quem acredita, não é? E por mais que as pessoas saibam muita coisa, quem realmente sabe é este Deus, ponto. E ela estava muito revoltada com Deus porque andava à chuva. E eu tive que falar, não é? E tive que dizer que não é quando ela quer, mas quando Deus quer, quando Deus permitir que assim fosse. E ainda acrescentei, se não tivesse que dar carro nenhum, se não tivesse que dar carro nenhum, dar-lhe, neste caso, porque ela é mais velha, estava tudo bem na mesma. Eu nem disse dar-lhe, eu até falei, porque eu depois tenho muito esta coisa, eu nunca falo só para... tenho sempre esta coisa e esta preocupação de incluir-nos a todos nós, não é? Porque somos todos. Somos todos. E disse-lhe, e se não nos tiver que dar, está tudo bem na mesma. Nem disse diretamente para ela. Disse de uma forma geral, para todos que estavam na igreja ouvissem, que realmente, para que percebam que realmente este Deus não é obrigado a nada. E ter amor por Ele, mesmo que este Deus não nos desse nada, continuaria a ser amor. Continuaria a ser respeitador para com este Deus e eu creio que Ele igualmente ficaria feliz de perceber que nós não estamos com Ele, porque há depois quem esteja com Ele para pedir, para receber as bênçãos, para ter uma vida melhor. Eu não estou com Deus para ter uma vida melhor, eu não estou com Deus e quero que tu desse lado que me estás a ouvir, não quero que venhas a ter uma relação com Deus só para Ele te dar, para teres benefícios. Eu quero que tu tenhas eu gostaria que tu tivesses uma relação com Deus pelo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é e seu Filho amado Jesus, pela sua presença, pela sua natureza, pela sua essência, pelo seu poder, pelo seu amor, por simplesmente tu estares aqui e seres grato pela tua vida, pela vida da tua família.
ok? Independentemente se falam, se já não estão cá, não é? Ou seja, e as pessoas estão muito com este Deus. Pai, dá-me, eu quero um homem, eu quero isto, quero aquilo, traz-me o amor, traz-me as casas, traz-me o carro, traz-me tudo, e as pessoas só estão com ele para pedir, e traz-me, e faz, e acontece. E eu costumo dizer que se eu morresse hoje, morreria feliz porque eu conhecia Cristo. E eu não... Lá está, se ele tiver que me dar, obrigada, Jesus. Mas se não tiver que realizar nada na minha vida, obrigada também. Porque vir ao mundo e conhecer-te, para mim, já é uma dádiva. Portanto, e as pessoas... É muito complicado entenderem isto. E é aqui que também se vê o quão realmente amam e não amam. De verdade. E é bom. Seria importante repensar em tudo isto. E com isto já... O meu chá já deve estar frio. Já está morno. Mas bom, olha, é como a fé. A fé realmente, se for morna, sem gosto. Sabe a nada. Beijinhos. Com amor. Ai, os meus óculos caíram. Nem Zé Vicente. Até já!